Hoje é a nossa terceira aula de conteúdo. É uma aula que a gente já quebra o paradigma final da última, onde eu passei operações. Nessa a gente vai utilizar só funções e é daqui em diante, tá? Daqui em diante a gente não vai mais se preocupar em fazer operação, em apontar célula por célula para dizer se você vai somar, subtrair, dividir ou multiplicar, porque isso não tem mais propósito. Afinal, é pouco prático e faz a gente perder muito tempo fazendo isso, tá? Então, a partir de hoje, somente funções. As que a gente vai ver hoje são três novas, teoricamente. Uma delas a gente já viu na aula passada, eu já comentei por cima, mas foi tão por cima que não vale nem a pena dizer que eu já falei. Então, são três funções novas e a gente tem muito conteúdo novo hoje. Então, prestem atenção desde o começo, tá? Nada de sair para ficar fazendo lanche, né? O nossa querida Emily. E, enfim, vai dar tudo certo. Esse Pablo Nascimento não colocou o nome, mas deve ser do Cris. Vamos nós. Então, o que eu entendo por funções básicas e o que eu quero que vocês entendam também, que são funções que você sempre começa com o nome da função, ou seja, o nome do que você quer fazer, e depois o intervalo, tá? Esse intervalo aqui está sendo indicado da A1 até a A2, são duas células que estão sendo utilizadas. Se fosse até uma A15, A20, isso também seria um intervalo, ou seja, tudo aquilo que você selecionou. Não deu para ver a aula passada, meu céu, nem no YouTube tem. Eita! Ah, mas o que a gente viu na aula passada não influencia como se fosse uma continuidade para essa aula mesmo. A gente aprendeu uma coisa básica, um fundamento. Mas o que a gente vai aprender hoje tem mais utilidade do que aquele fundamento. Aqui está marcado como aula 2, gente, porque é o mesmo slide da aula passada. Porque esse conteúdo que a gente deixou de ver, ó, que é o conteúdo da aula de hoje, era passado em uma aula só. Só que isso não era muito proveitoso porque eu tinha aluno que ficava meio surtado vendo tanta informação. Já cai um. Ave Maria. Enfim, para as funções básicas, como eu estava falando, começa com igual e depois o nome da função e você encerra com o intervalo. Esse intervalo são as células que você selecionou para participar. São as células que você colocou na função para que ela funcione. São as células que você está testando. No caso da soma, são as células que você quer somar. No caso da média, são as células que você quer ver qual a média geral que é gerada em cima dela. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Ó, o Moisés que tinha caído. O Moisés, vendedor de planilhas que tinha caído. Estão tendo barulhinho de mim com paleta. Pronto. Como a gente já fez essas, eu até posso abrir o arquivo de aula já para mostrar como é que funciona. Porque se eu quero fazer uma soma, e é uma soma entre esses três valores, entre esses três, depois entre esses três, é bem tranquilo. Eu começo com igual soma, SOMA e dou meu Enter. E aí eu só clico, seguro e arrasto nesse meu intervalo de dados. E aqui, gente, que a gente começa a fundamentar a ideia do intervalo, tá? Porque o que que é um intervalo? São um conjunto de células que você opta por utilizar naquela função. Com Wikipédia e matemática, um intervalo é um conjunto que contém cada número real entre dois extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos. Isso aqui é assustador. Enfim, eu falo alguma coisa e do nada essa marmota pensa que eu quero falar com ela. Mas foi engrandecedor. O intervalo é o que tem dentro de dois extremos. Então, entre o começo e o final, eu tenho o começo, o final e uma célula no meio. São três células que estão sendo utilizadas aqui. E começa na A2 e vai até a C2. E vai abrangendo tudo que está dentro disso. Tá? Então, se eu quero fazer uma soma só entre essas três, você vai somar as três, começando da primeira e indo até a última. Só que você não coloca todas elas aqui. Você coloca só a primeira, dois pontos e a última. Tá? Isso é um intervalo. Eu dou meu Enter e aí eu vou ter somado todas essas três células. O negócio do intervalo é que quando você explica ele, o aluno começa a ficar com dúvidas. Quando você só faz, ele só ignora, porque para ele é uma coisa bem intuitiva. Vamos fazer de novo explicando mais uma vez. Igual soma. Cuidado com o corona, gente. Peraí, peraí. Aqui eu ia espirrar. Passou, passou, passou. Passou não. Passou, passou. Pronto. Começo com igual soma e aí eu seleciono as células que vão participar desse intervalo. Só cliquei, segurei e arrastei. No celular pode ser que às vezes aconteça você clicar em uma e ele já fica. Aí você clica na outra, aí já aparece outra célula aqui, tá? Então você só apaga
e começa de novo. Clica na primeira e arrasta até a última. Ah, Maurício, é só nessa ordem? Não, se você clicar na última e arrastar para a primeira, vai dar certo do mesmo jeito. O Matheus entra na aula agora. Pronto. Dou meu Enter. Ah, você nem fechou o parêntese. Eu não preciso fechar esse parêntese em específico, porque ele já subentende o que eu estou fazendo. Isso aqui seria só uma chatice se eu fosse obrigado a fechar. Vamos para mais um exemplo. Igual soma. Lembrando que soma ou é sum, tá? O Google é mal assombrado. O Google tem uns espírito meio, enfim. Pronto, começa com o nome da minha função e aí eu só seleciono o intervalo, tá? Dou meu Enter e ele resolveu para mim. Colocou aqui a soma entre essas três células, mas eu posso trabalhar com intervalos diferenciados, tá, gente? Se aqui agora eu quisesse fazer uma soma geral de todas essas células, como eu faria? Começaria com igual soma. Lembrando que ou a função soma é escrita dessa forma ou assim, tá? Que é o caso do inglês. Depende de como tiver seu Google Planilhas. O sum é a mesma coisa da soma. E aí, se eu quiser selecionar todas as informações, porque eu quero somar todas elas, só seleciono todas elas, tá? Clico no primeiro e arrasto até o final. E aí eu tenho um intervalo completo de dados para fazer a minha soma. Separado pelo dois pontos. O dois pontos, gente, ele significa até, tá? Aqui para as nossas planilhas, dois pontos significa até, que é de uma do começo até o final. Ou seja, da primeira célula que eu selecionei até a última. A primeira é a A2 e a última é a C10, tá? Voltando aqui para o nosso arquivo, a gente ainda tem o ponto e vírgula para alguns outros tipos de intervalos. Não seria necessariamente o caso de hoje, mas é bom já comentar que ele existe. O ponto e vírgula, ele serve para você segmentar apenas células que você quer de fato utilizar. Porque aqui eu estou pegando um intervalo completo. Estou pegando todas as informações desse meu intervalo. Estou somando tudo. Inclusive, vou dar meu Enter para saber quanto é que dá. Ó. Dá 15.253. A soma de todos esses números aqui, valem isso daqui, certo? E se eu quiser somar, dessa vez, somente as células que eu vou colocar uma marcação aqui em lilás. Quero somar somente essas. 50 tons de lilás. Eu sei que isso aqui é meio rosa, tá? Mas enfim. Se eu quiser somar somente essas nesse intervalo, gente, qual o palpite de vocês? E eu quero fazer por função, eu não quero fazer por operação, não. E aí, como é que eu faria? Se tiver alguém com algum palpite, dessa vez vale doce. Vale mesmo doce. Eu envio pelo Zé Delivery. Eu sei, só que eu me esqueci, né? Arlen sendo Arlen. Deixa eu ver aqui. Não sei. A gente tem outra forma de manipular intervalo. Isso aqui é o intervalo completo, tá? Mas temos intervalos mistos. Escreve a coluna também. Mas intervalo misto é assim, ó, começa com igual, a função continua do mesmo jeito, tá? Igual soma. E aí o que que você faz? No lugar de você selecionar tudo, que seria o que a gente meio que aprendeu, você só clica na célula que você quer somar. Eu não quero essa, cliquei nela. Mas se eu colocar os dois pontos agora, é mesmo que nada, porque dois pontos continuam significando até, então ele pegaria o intervalo completo de novo. Então eu coloco o ponto e vírgula. Cliquei na primeira célula que eu quero somar, clico na segunda e coloco meu ponto e vírgula, clico na terceira e fecho o meu parênteses. Ah, Maurício, não precisa colocar o ponto e vírgula final, não? Não, porque ia ficar estranhozão. Se eu coloco mais um ponto e vírgula aqui, significa que eu estou precisando de mais uma célula. Mas eu não só quero só três, então eu me satisfaço com dois pontos e vírgulas. Tá? Repetindo o que foi que eu fiz. Eu estou somando com um intervalo misto, porque eu quero células específicas para somar. Eu não quero todas, eu quero só três. Então, cliquei na primeira, ponto e vírgula, clico na segunda, ponto e vírgula, clico na terceira e posso fechar o meu parêntese e realizar a minha soma. Eu somei somente essas três células desse meu intervalo. Tá? Fazer mais um aqui, porque eu acho que talvez não tenha ficado tão claro. Eu vou somar agora só as que têm alguma tonalidade de cinza. Tá? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Né? Eu quero tons diferentes de cinza. Não tem 50, mas vai servir. Vou colocar dessa vez 4, tá?
4 células têm tons de cinza e eu quero somar somente essas. Então, igual soma, dou meu Enter, clico na primeira, ponto e vírgula, na segunda, ponto e vírgula, na terceira, ponto e vírgula, e na quarta não preciso mais de ponto e vírgula porque eu já coloquei as 4 que eu quero. Fecho meu parêntese e dou meu Enter. Beleza? Então, pessoal, sobre essa ideia do intervalo com 2 pontos e do intervalo com ponto e vírgula, quem ficou com dúvida aí, pode escrever no chat. Escrevam a nota do conteúdo que vocês dão até então. Ah, eu entendi 10, entendi 2, entendi 3, para eu saber se tá claro para vocês o que eu tô falando, tá? E aí, se tiver alguém com dúvida, eu repito o exemplo ou crio outro exemplo. Mas pode responder. Ana Vitória mandou um 10 aí, entendi 10, muito de boa. Ô, Glória, entendi 10. Tá clarão? Ô, Glória. Adoro quando todo mundo entende, que aí a gente já passa para os próximos passos. Pronto. Então, vamos fazer a outra função, tá? Porque se a soma tá claro, então tá ótimo para mim. Cheguei agora mais é 10. Isso é craque. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Eu vou apagar essas e vou limpar a formatação dessa célula. Para o computador, se você quiser limpar a formatação da célula, é só Ctrl barra da esquerda. E ele deixa zeradinho aqui. Volta do começo. Mais fácil do que parece? Ótimo. Então, eu vou completar aqui com igual soma todas elas, tá? Porque se eu estou pelo computador, eu posso fazer isso, ó. Nosso preenchimento pelo celular, a gente não tem esse recurso. Eu não sei porquê. Na verdade, deve ter, e eu é que não achei como é que faz. Mas vocês são mais buliçosos do que eu e não acharam, e tá meio complicado. O Ares da Silva, It, vai para o do Cris. E vamos para a média. A média, gente, não tem segredo. Ou é igual média com acento agudo, porque se você não põe o acento agudo, isso não é uma média, é uma media, tá? E media nem existe. É arriscado você não escrever com acento, porque quando você usa o auto preencher, você coloca MED e aparece alguma coisa. Você seleciona, pronto, aparentemente é uma função. Seleciona o intervalo e ainda dá um valor próximo do que você gostaria. Você fica, nossa, então isso aqui é uma média. Passei adiante, pronto. É só o que acontece. Aluno usar a função MED no lugar da média. Média aqui é mediana, tá? Mediana é o valor médio entre 3 valores. Então, isso não é uma média, é um valor médio. São duas coisas diferentes. A mesma coisa isso fica mais ou menos uns 20 pontos abaixo da média real. Como a mediana é uma outra função estatística, não é interessante utilizar ela aqui, tá? A média precisa do acento agudo, não esqueçam do acento agudo. Igual ME com acento agudo, escreve o restante da função, seleciona os dados e dá o seu Enter. E aí você realizou a sua função. Ó, quando a gente fez com a MED, que não é a média, igual MED, deu quanto? Deu 545. Quando a gente fez com a média, deu 565. Bem que eu tinha falado que ia ser 20 pontos a menos, tá? Essa função é outra função estatística, gente. Só quando você estiver realmente trabalhando com estatística tem propósito. Usar isso daqui e usar, não sei, qualquer uma das outras. Tem uma série de funções estatísticas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estatísticas, pronto. Olha a listagem de funções estatísticas. A média deve estar aqui embaixo. Pronto, ó, média e média. Média geométrica, média harmônica. Isso aqui é tudo função estatística, tá? Uma listagem imensa. Se você quiser trabalhar com isso, vai ter que aprender algumas. Se não quiser trabalhar, saiba onde existe, pronto. É mais fácil do que parece, não foi a mais não? Então, foi a menos. 20 pontos a menos. A mediana te chuta um número mais baixo, tá? É porque ela não soma e divide os números. Ela não soma os 3 e divide. Ela se dá um valor intermediário entre eles. Entendeu? E é por isso que ela erra. Se eu fizer a mediana aqui com todas elas, vai dar sempre, acho que o número do meio. Se os números forem mais ou menos altos assim, ó. Dá sempre o número do meio. Mas, como eu falei, essa função não é o nosso caso, a gente vai aprender a função média mesmo, só se ter como exemplo, porque pode ser que você, na sua digitação, acabe cometendo essa gafe e aí fica utilizando a função errada para resolver o caso, tá? Vamos fazer aqui mais um, igual média, dou meu Enter aqui para completar,
seleciono os meus 3 dados e dou meu Enter. Entra a lógica, de novo, dos 2 pontos. 2 pontos que significa até, porque você pegou o primeiro até o último e tudo que está entre eles, tá? Fazer uma terceira aqui, eu não vou completar todas. Média, dou meu Enter, e aí eu seleciono os meus 3 dados e pronto, tá? Agora, meu povo, quando der esse tipo de número, isso aqui é só questão de ajuste de célula, porque se você reduzir as casas decimais, isso daqui está resolvido, mas esse número não está errado. Se você não for demonstrar esses dados para ninguém, esse número não está errado. Pode ser demonstrado assim de boas. Ou você pode sair reduzindo as suas casas decimais, tá? Mas se você não quiser, se isso aqui for só para você, se for só nossa atividade, você não precisa formatar, não. Só precisa se você for enviar isso para alguém. Agora, vamos fazer mais uma coisa, porque eu falo sempre do nome da função em inglês, tá? A soma é sum em inglês. E a média é average. Tá? O nome fica bem diferente, igual average. Abre o seu parêntese, clica, segura e arrasta da primeira até a última, fez seu parêntese e dá o seu enter. E aí você tem a sua média. Maurício, mas eu acho que isso aqui não é igual não. Você falou que é igual, mas não é igual. Bom, como eu usei em inglês, o meu Google Planilhas já traduz. Ó. Eu escrevi average, mas aqui está escrito média. Beleza? Porque é a mesma função. F. Vitor. Deve ser do Cris. Não, ele entrou e saiu, menino. Oxi. Oxi, oxi. Pronto. Vamos para a próxima aqui. Mais uma última com o termo em inglês, igual average. Se o seu Google Planilhas estiver em inglês, você resolve assim. Seleciona as 3 e pronto. Mas como eu mostrei somas com intervalos mistos, eu vou mostrar a média com intervalo misto também. Porque pegar esse intervalo aqui das 3 é bem fácil. Agora, se eu precisar pegar outros intervalos diferentes, as células que eu vou utilizar, eu vou marcar com a cor laranja, tá? Vou pegar alguns tons de laranja agora. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Eu vou tentar não colocar um laranja muito criminoso para não cegar ninguém. Na minha época isso nem chamava de laranja, chamava de amarelo queimado. Pronto. Temos aqui 4 células e vamos fazer uma média somente com essas 4. Igual média. Dou meu enter aqui para autocompletar. Clico na primeira. Se eu quero só essas 4, não quero todas, eu coloco ponto e vírgula entre elas. Clico na segunda, clico na terceira, clico na quarta. Não preciso de um quarto ponto e vírgula. Fecho meu parêntese e dou meu enter. E aí eu vou ter feito uma média entre essas 4 células somente, tá? Se eu quiser fazer como average, fazer com o nome da função em inglês igual average, abro meu parêntese, clico na primeira, ponto e vírgula, clico na segunda, ponto e vírgula, clico na terceira, ponto e vírgula, clico na quarta. Maurício, você colocou a ordem diferente nessa, por quê? Porque eu posso, tá? Como aqui é só uma soma e depois uma divisão, não importa a ordem das minhas parcelas, o meu valor vai ser final do mesmo jeito, tá? Dou meu enter e aí tá do mesmo jeito. Deu a mesma coisa porque eu fiz a média em português e inglês, mas foi com os mesmos dados, tá? Pronto. Só que aqui era para ser completo com essas informações de cima, eu posso só puxar a primeira e tá lá. As médias sendo todas feitas, tá? Vou aqui limpar essa formatação e repetindo o que nós fizemos. Pegamos uma coluna com dados, fizemos uma soma de cada uma das 3 opções da coluna 1, 2 e 3 e depois uma média com elas. Coisa tranquila demais, tá? Gente, para quem usa as informações, usa a sua tabela no computador, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para formatar, para colocar as bordas, para colocar as cores de plano de fundo. Tem muita gente que já me pede isso tem um tempinho, eu já tinha mostrado por cima, mas hoje eu vou me dedicar a mostrar isso. Primeiro de tudo, você seleciona os dados que você quer, tá? No celular, basicamente, é do mesmo jeito, só que eu vou mostrar pelo celular também. Selecionei esses dados aqui. Pronto. O que eu posso fazer com eles? Eu posso colocar a cor do plano de fundo e eu posso colocar as bordas. Prefiro sempre colocar as bordas primeiro. Clico no botão, vai aparecer uma listagem de opções de borda, sem nenhuma borda, como já está, tá? Aqui eu tenho só a borda inferior, a da direita, a de cima, a da esquerda. Eu tenho só as bordas internas, eu tenho só as bordas externas, eu tenho só as verticais e horizontais, ou eu tenho todas, que é o que a gente sempre usa,
Clico em todas e tá lá as bordas. Eu posso trocar o meu estilo da linha, ó. Tem alguns estilos aqui. Eu posso trocar a cor das minhas bordas. Eu posso colocar uma cor diferente, tá? E aí eu tenho a minha tabela com essas formatações. Acho estranhozão, por isso que eu vou deixar só assim. Além disso, o que eu tenho de opção? Eu tenho também a cor do preenchimento, que é como se fosse um plano de fundo. Eu posso escolher uma cor para colocar aqui. E aí fica a minha vontade qual a cor que eu vou utilizar. Então, cliquei aqui na cor do preenchimento, eu posso colocar um tom de verde para a tabela como um todo. Ou, como eu gosto de colocar cores na minha tabela, eu seleciono o que eu considero como cabeçalho e coloco um tom mais escuro de uma cor. E aí eu seleciono a parte de baixo dos meus dados e coloco um tom mais claro da mesma cor. Eu prefiro sempre fazer assim. Mas para isso, tem uma opção de formatação que já faz isso automaticamente. Dá para botar a imagem do plano de fundo? Até dá. Acho zoado, mas dá sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ter a opção de no menu inserir e colocar uma imagem. Inserir imagem na célula, imagem sobre as células. Nesse sobre, deixa eu ver aqui se eu consigo só colocar sobre essas células. Se for aparecer da minha conta Google, câmera por URL, fotos, não vou clicar nisso daqui de jeito nenhum. Vamos por câmera. Vou permitir aqui, vou tirar uma foto minha. Nenhuma câmera selecionada? Oxe, mas tem uma aqui, pô. Mas eu tô com uma, Google. Qual o problema de vocês? Ah, não vai permitir, não. Pesquisar imagens na internet. Beleza, então eu não vou... Aperta em foto, pessoal. Não, não tem necessidade. Eu vou, sei lá, Hora de Aventura. Não deu exatamente o que eu queria, não, né? Ah, vai servir do Pokémon. Peguei a imagem, vou clicar aqui em inserir, eu quero ver só como é que ela vai ficar. Aí fica sobre. Pronto. Se eu puder clicar com o botão direito nela, eu tenho opções de ajuste, mas aparentemente eu não tenho. Tem substituir a imagem, ao texto alternativo, colocar a imagem na célula selecionada, transferir script, excluir a imagem e redefinir tamanho. Não consegui colocar ela como plano de fundo. Então vou excluir aqui a imagem, deixa eu colocar uma outra diferente. Vou colocar uma na célula, porque a gente tentou sobre as células, agora a gente vai colocar na célula. Pesquisar a imagem no Google. Dessa vez eu vou jogar para Pokémon. Pronto, foi essa que a gente tinha pego. Vou inserir. Eu coloquei na célula, essa foi a diferença. Deixa eu ver se eu consigo colocar conteúdo nessa célula e ficar por cima. Não. Não consigo pôr a imagem num canto em específico e ela ficar de plano de fundo. Só tem duas opções de imagem aqui, então não deve ser possível. Mas para o Google Planilhas, para o Excel, deve dar para colocar de boas. Como a gente já começou essa empreitada, vou abrir aqui o Excel. Acho que tem uma opção de inserir. Deixa eu colocar só mais um menino aqui na aula do Denis. Tem um menu inserir completo. Cliquei aqui, imagens. Pegar da minha área de trabalho, cursos, provas. Deixa eu ver se tem alguma imagem que eu saiba o que é. Que é mó arriscado eu clicar num negócio desse e ter alguma coisa muito estranha. Wallpaper do Sedasp, pronto. Peguei, já inseri, tá aqui. Vou redimensionar, vou ver o que eu tenho de opções. Se eu tiver como trazer para frente ou para trás, já resolvi. Se não tiver, compactar imagens, efeitos. Acho que se eu colocar aqui alguma opção de efeitos, eu consigo deixar isso aqui mais opaco. Bordas, efeitos, layout, painel de seleção, agrupar, altura. Deixa eu colocar alguma informação na tabela, pelo menos para ver se aparece. Não, ela fica por cima. Tamanho, propriedades, formatar a imagem. De novo. Não aparece a opção, não. As propriedades da imagem. Ah, aparece do lado. Ah, tá. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa para deixar ela opaca. Largura, altura. Não.
correções de imagem, cor da imagem, saturação e temperatura, preenchimento, linha. É uma coisa meio sem propósito, realmente, colocar um texto e uma imagem por trás. Mas não tem. Deixa eu ver aqui de novo, então, para formatar a imagem mais uma vez. Brilho, reflexo, efeitos artísticos. Não. Tem não, meu bom. Sinto lhe dizer, mas não tem como colocar uma imagem no plano de fundo da célula. Ia ficar muito zoado, na verdade. Mas é isso. Tentamos. Pronto, dando continuidade aqui, a gente já mostrou como é que coloca, mas tem uma formatação automática para o Google Planilhas. Se eu não me engano, você vai vir aqui em formatar e vai ter cores alternadas. Eu já tinha mostrado antes de tentar colocar a imagem que eu gosto de formatar colocando o começo da minha tabela com uma cor mais densa, mais sólida, e embaixo uma cor mais clara, que eu acho que fica legal para demonstrações. Mas eu tenho uma formatação automática que faz isso. Se eu clicar aqui em cores alternadas, eu já tenho a ideia de como é que vai ficar mais ou menos. Eu tenho a cor principal, que pode ser ou no começo ou no final, e também tenho cores que vão ficar meio que no meio termo. Aqui já está selecionado a de cinza e ele já coloca mais ou menos os tons que vão ficar. Se eu clicar aqui em outros padrões diferentes, ele já vai fazendo um ajuste, tá? E aqui está a ordem do título, então a cor mais forte vai ficar no começo. Se eu colocar a ordem para o rodapé, a cor mais forte vai ficar no final. Eu posso trocar até a paleta de cores que eu estou utilizando no começo e no meio da sua tabela, tá? Se você vier aqui, colocar um branco, pronto. Isso aqui meio que é uma coloração automática para a gente conseguir fazer uma formatação da nossa tabela. Cliquei aqui em concluído e eu tenho essa formatação de padrão de cores automático aqui. Beleza? Vamos fazer de novo para o pessoal que se perdeu. Maria Samile. Eita, Samile está entrando agora. Eita, rapaz, vai ser difícil de pegar o conteúdo. Primeiro eu seleciono as minhas informações. Aí, tanto eu tenho as opções de formatação pelos ícones, tá? Primeiro colocando as bordas. Aqui vai dar daquela cor vermelha que eu tinha formatado antes. Deixa eu colocar aqui preto. E vou colocar no padrão normal. Primeiro com a cor das bordas e depois com as cores de plano de fundo. Um tom de cinza médio para todos. Ou então seleciono o meu tópico, coloco um tom mais escuro e embaixo um tom mais claro. Pronto. Basicamente a mesma ideia. E se você não quiser fazer dessa forma, você vem aqui no menu formatar e você vai em cores alternadas e escolhe cores que podem satisfazer você melhor. Alternação de cores, tá? Vou pegar aqui esse verde porque verde é legal. Pronto. O pessoal que tinha dúvida de como formatar a sua tabela, basicamente é assim. Deixa eu ver aqui, acho que a Marcela é para o do Denis. Eu vou abrir o meu Google Planilhas no celular para mostrar para vocês pelo celular como é que faz a mesma coisa que eu ensinei agora, tá? E, além disso, quando a gente encerrar essa parte de formatação, mostra as últimas duas funções e já passo o exercício da aula de hoje, tá? Vou dar o share aqui da minha tela. Compartilhar a tela aqui do celular. E vamos aqui abrir o Google Planilhas. Vou criar uma planilha nova só para esse exemplo, tá? Como a planilha é minha, eu não preciso ficar me preocupando em fazer formatação. Isso aqui eu girei o celular sem querer. Eu vou só colocar informações aqui. Isso aqui vai ser o cabeçalho. Pronto. Esse cabeçalho, eu vou colocar ele em 3 células, então eu vou selecionar 3 células para unificar o conteúdo. Isso aqui é a ideia de mesclagem, tá? Mesclar célula é juntar uma célula com uma outra para eu ter uma célula maior, que teoricamente vai ser uma só. O ícone para mesclagem é esse ícone central aqui da minha tela, só que no final, na minha borda onde eu tenho as opções de célula. Quando eu clico, vou ter que virar aqui. Pronto, porque eu sempre esqueço desse detalhe. Cliquei aqui no ícone e aí eu já unifiquei o conteúdo, virou uma célula só. Só que o meu texto não acompanha essa ideia. Meu texto continua sendo orientado somente à esquerda. Então, se eu quiser que meu texto também fique centralizado, de novo, vou ter que virar por conta da marmota do zoom, tá? Clico na opção de orientação de texto e aí meu cabeçalho está todo centralizado agora. Vou selecionar a tabela que eu vou querer colocar, pelo menos as bordas, selecionei tudo. E agora vamos colocar o ícone de bordas. Bem tranquilo, lá embaixo, ainda na minha tela do Zoom,
eu vou ter essa dificuldade. Se eu tiver, eu vou ter que girar a tela de novo, mas sem problema. Cliquei no ícone e aí eu tenho as opções de borda, exatamente iguais como a gente viu pela planilha para computador. O primeiro ícone é para colocar todas as bordas, que é sempre o mais interessante. Cliquei nele e agora eu tenho todas as minhas bordas. Como essa minha tabela ela está no modo escuro, então o plano de fundo dela meio que é preto e as bordas aparecem como brancas, mas está justamente o contrário. Tá? Meu plano de fundo normalmente é branco e a borda é preta. Isso aqui é só uma demonstração para mim. Não é que esteja assim, não é que eu vá enviar assim. O estilo da borda é o meu estilo de linha e minha cor da borda é a cor que vai ficar a borda que eu criei na minha tabela. Pronto, nada demais. E agora vamos para as cores de plano de fundo. As cores de preenchimento estão aqui com o ícone igual, como a gente viu no computador. Se eu clicar nele, eu já tenho a listagem das cores que eu posso colocar como plano de fundo. Se eu clicar em qualquer uma delas, eu já faço a minha substituição. Ok? Se você quiser fazer como eu faço e colocar com os tons diferentes, cores diferentes, é só selecionar primeiro o cabeçalho, porque aqui eu cliquei para selecionar logo tudo, e no cabeçalho colocar um tom mais escuro e no resto das suas células colocar um tom mais claro, tá? Ah, Maurício, mas você mostrou de outra forma que era automática, que era para colocar as cores mais automáticas. Eu gostei mais daquela maneira. Tem pelo celular? Tem, também tem. Só que no caso, você seleciona o seu intervalo de dados, a tabela que você quer trabalhar, você vai clicar nesse íconezinho aqui, que tem um A com 3 linhas, 4 linhas, cliquei nele, e aí eu tenho algumas configurações, dentre elas, aqui no menu de células, eu vou ter cores alternadas. Ó. É aquela formatação que a gente viu para o computador, também tem no celular. Clico nela e aí eu vou ter as mesmas opções que eu tenho pelo computador. Se eu selecionar qualquer uma delas, ele já vai aplicar a formatação junto comigo. Ah, Maurício, mas você falou que ficava com cores alternadas e aqui está mostrando branco e verde, no teu está ficando preto, porque o meu está no modo escuro. Mas se eu fosse enviar essa tabela para vocês, não ficaria preto, ficaria branco e verde, tá? Eu só prefiro esse tom de cores porque é menos agressivo para os meus olhos. Depois que eu encerro as minhas edições, eu clico no Vzinho e tá aí minha tabela selecionada com informações já prontinha para uso, tá? Cliquei aqui para salvar e depois, se eu tivesse que compartilhar com alguém, clicarei no ícone que tem a cabeça de um ser humano com mais e aí é só colocar o e-mail do cidadão, que é sempre o professor Maurício de Souza@gmail.com, com o nome da atividade, que seria atividade 3. Ah, Maurício, então quer dizer que a atividade de hoje você só colocar a cor na tabela? É, né? Não. A gente nem falou de atividade ainda, esse aqui seria só um exemplo. Tá? Para quem ainda tem dificuldade de compartilhar a sua. Eita, eita, eita. De compartilhar a sua atividade comigo, tá? Foi só para elucidar o problema de quem ainda tem essa dificuldade. Então, agora a gente vai passar o restante do conteúdo da aula. Já falei sobre soma, sobre média, sobre formatação pelo menos das suas cores, das suas bordas. E agora a gente vai para as duas funções finais da aula, que é o máximo e mínimo. Então, hoje a gente viu review soma, de novo, né? Soma é até cansativo. A gente viu como fazer uma média, tá? A Samiri, que entrou depois, Samiri, minha jovem, aqui, essa média a gente fez dessa forma, ó. Igual média, ME com acento agudo, dá o Enter, seleciona as 3 células e dá o seu Enter. Só isso, beleza? Que depois me manda essa aula. Não, ó, você entrou na hora que a gente estava falando sobre formatação para colocar pelo menos as cores das suas bordas e as cores do seu plano de fundo. Antes disso, eu tinha falado sobre intervalo misto e sobre a função média. Eu te envio a aula sim, tá? Mas eu só te adianto que você vai conseguir fazer atividade de boas hoje, sem problema nenhum, tá bom? Então, a outra parte da aula é sobre máximo e mínimo, que são duas funções. Elas não são estatísticas, são funções matemáticas que respondem no final uma informação que você está consultando. Vou clicar aqui e eu tenho dois intervalos. Eu tenho intervalos com informações avulsas e tenho intervalos com salários, tá? O que foi que a gente já aprendeu? A gente aprendeu como é que soma isso e a gente aprendeu também como é que faz uma média disso. Só que se eu não quiser fazer uma soma e uma média, se eu quiser somente saber qual é o maior valor e o menor valor dessa coluna, tá? Deixa eu colocar aqui no espaço diferente.
E se eu quiser saber somente o maior valor e o menor valor dessa mesma coluna. As funções máximo e mínimo são mais comparativas, são para análise de dados. Então, você não vai fazer uma soma com elas, não vai fazer uma média com elas, você só vai fazer a função em cima de um intervalo para saber qual é o maior número ou qual é o menor número de lá, certo? Não tem segredo. Vamos para a sintaxe da função máximo, para isso eu vou voltar aqui para o meu arquivo de aula, tá? Aqui está o exemplo das funções. Então, você vai colocar o máximo com um acento agudo, vai começar com igual, máximo, e vai selecionar o intervalo de dados, ou o max, caso você esteja utilizando essa função em inglês. O mínimo, que é para menor, para saber qual é o menor valor, você vai colocar igual mínimo com um acento agudo e o intervalo de dados, ou igual min sem um acento agudo e o intervalo de dados. Essas duas opções da lateral aqui direita são para se você tiver seu Google Planilhas em inglês. Caso esteja em português, você usa a função em português normal, tá? Vamos para o exemplo do arquivo de aula. Nessa coluna de dados aqui, se eu quiser saber o maior valor, começo com igual, máximo, com um acento agudo. Tem o máximo A, que é uma outra função, dependendo do seu Google Planilha, se você já tiver mais informações, você pode utilizar, mas a mais correta para o nosso exemplo é a máximo mesmo, tá? Selecionei aqui, coloco os meus dados, que é selecionar as informações que eu quero colocar e testar para saber qual é o maior valor. Nem preciso fechar o parêntese, basta dar o Enter e pronto. O maior valor nesse meu intervalo de dados é 789, tá? Se você for São Tomé e só acreditar vendo, você pode bater o seu olhinho aqui e você vai ver que o maior valor realmente é 789. Mas se eu quiser saber o menor valor, a gente faz depois. Vamos fazer mais uma vez o máximo, agora com os salários. Coloco igual máximo, abro meu parêntese e eu seleciono o meu intervalo de dados, tá? Dou meu Enter e tá lá. O maior valor desse intervalo é 2.300. Agora a gente vai fazer essas mesmas funções, só que em inglês, caso você tenha esse problema, tá? Para você já estar familiarizado. Igual max, abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados, fecho meu parêntese e dou meu Enter. Deu o mesmo valor. Por quê? Porque aqui eu tinha feito com o máximo, ó. Tinha feito aqui com o máximo e deu 789. Se eu fizer com o max, que é a função em inglês, max, seleciono meu intervalo de dados, vai dar o mesmo resultado, porque é a mesma função, só que em outra língua, tá? Repetindo aqui o processo, igual max, abro meu parênteses, seleciono o mesmo intervalo de dados, porque estou fazendo a função máximo, só que em inglês, tá? Pronto. Resolvido aqui. Vamos para o menor valor, que é a função mínimo, tá? Começo com igual, MI com acento agudo. Aparece mínimo A e mínimo. O nosso mais correto para hoje é só o mínimo. Seleciono meu intervalo de dados e dou o meu Enter. E aí eu vou ter o menor valor desse intervalo, tá? O menor valor de fato é o 9. Vou fazer mais uma vez agora com os salários, igual mínimo. Clico já para autocompletar a minha função. Seleciono meu intervalo de dados, fecho meu parêntese e dou o meu Enter. E o menor valor aqui é 1.150, tá? E a mínimo em inglês, igual MIN, tá? Abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados e dou o meu Enter. Deu o mesmo resultado porque é a mesma função, a diferença é que eu fiz ela em inglês e em português. Vamos de novo, igual MIN ou min, seleciono meu intervalo de dados, fecho meu parêntese e dou o meu Enter. Pronto. Fiz com português, fiz em inglês. Essas duas funções elas só demonstram a tua consulta. Se você quer saber o maior valor ou o menor valor em um intervalo de dados, você usa máximo e mínimo, ou então max e min na sua tabela, tá? Agora, a minha pergunta é aquele checklist de compreensão de conteúdo. Primeiramente, sobre formatação de células, sobre essa questão da coloração das células, das bordas e afins. Deem 0 a 10 para o que vocês entenderam agora, tá? Se entendeu muito, 10. Agora, eu não estou falando da função máxima e mínima, estou falando de formatação da célula, tá? Podem dar as notas aí. 5, 10,
Formatação de célula, nota 10. 6, entendi 10, ô glória. 6 ainda é aceitável. Colocando na prática, você vai compreender melhor. Você vai ver que tentando, você vai entender bem melhor. E o resto, perder os dedos, cadê tu Isabel, cadê tu Emily, cadê tu Fontinelli? O Kelvin respondeu 3 vezes já. 4, 5. Meu filho tá com os dedos nervosos. Chamalaia também, cadê tu, homem? 9.5. 9.5 é uma nota ok. E agora sobre a função máximo e mínimo. Quanto você compreendeu sobre essa função? Eu quero que vocês respondam também, porque dependendo aí, eu explico de novo, tá? Sem problema nenhum. 10.9, 11, aí o povo que emociona. Pronto, então vamos para fazer exercício, né? 1.000 milhões, não era 3.000 milhões? Altas piadas, humor e piadas. Gente, na atividade de hoje, eu vou propor algo com vocês, mas eu não vou compartilhar um arquivo. Vocês vão criar o arquivo, tá? Então, não vai ter nenhuma informação minha necessariamente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um simulado de boletim. Porque se você aprendeu média, se você aprendeu soma, então é porque você já está apto a fazer isso. Então, como é que vocês vão preencher a tabela de vocês? Eu já vou mostrar aqui pela tela do nosso celular, né? De onde vocês vão fazer da versão mobile dele. E a gente vai simular aqui como é que vocês fariam essa planilha, tá? Essa planilha sem título foi que eu abri agora há pouco. Só tem uma coloração aqui. Eu vou até... Acho que eu tenho a opção de limpar essa formatação. Pronto, limpei. E aqui eu vou nomear como boletim, tá? Já guardem isso porque vocês vão fazer dessa forma. Boletim escolar. Deixa eu ver. Acho que essa boletim escolar está satisfatório. Pronto. Daqui eu vou... Depois eu me preocupo em mesclar e centralizar. Primeiro aqui vai ser o nome dos alunos. Alunos. Depois, primeiro bimestre. Posso colocar só primeiro BIM. Segundo BIM. Terceiro BIM e quarto BIM. Vocês vão colocar quatro bimestres para somar e também fazer média. E o quarto BIM. Ah, Maurício, mas na minha escola tinha notas diferentes, tinha matérias diferentes. Mas aqui vai ficar meio embaçado. Aqui é uma soma. Aqui no final é uma média. Tá? E aí vocês começariam preenchendo com os nomes dos alunos. Os nomes vocês criariam. As notas vocês criariam, tá? Vou colocar aqui o primeiro aluno, seria o Chamalayaman. Pronto. Primeira nota, Chamalayaman estava focado nos estudos aqui. Começo do bimestre, toma, tirou um 10. E segunda nota do bimestre, Chamalayaman. Quantos alunos? Vocês vão até pelo menos... Eu vou colocar 12, tá? Até a linha 12 com alunos, porque aí vocês vão ter feito pelo menos 10. Aí, no segundo bimestre, Chamalayaman bancou o gado, encontrou o amor da sua vida e esqueceu dos estudos. Tirou um 4, tá? No terceiro bimestre, Chamalayaman sofreu um término abrupto e ele entrou no mundo do Free Fire para descontar a vida triste que foi ser deixado pela menina. E aí ele ficou com 2. E Chamalayaman, no quarto bimestre, foi tryhardar até tentar passar e tirou um 10 no quarto bimestre. A soma de todas as notas do Chamalayaman igual sum, tá? Nome da nossa função. E aí você seleciona só o seu intervalo de dados, tá? Que começaria da primeira nota até a última aqui, até o quarto BIM. Dá o seu Enter. E aí você fez a soma. E a média seria igual a average. Se tiver em inglês, o meu está em inglês, então é por isso que eu tenho que fazer assim. E aí você seleciona as suas 4 células com notas, tá? Pronto. Fiz aqui a soma e a média, tá? E aí, até onde vocês colocariam nomes? Vocês iriam até aqui na linha 12 com o último nome. Esse último nome eu vou colocar aqui Moisés Planilhas.
Moisés Planilhas começou vendendo planilhas no primeiro bimestre e como ele estava trabalhando e estudando, ele só tirou um 7, porque é muito difícil trabalhar e estudar. Depois Moisés Planilhas começou a vender muita planilha e ficou a média para passar é 7. Você quer colocar o quê? Umas cores diferentes ou já vai fazer uma função lógica? Se for fazer função lógica, adorei. Moisés Planilhas começou a trabalhar, né? Aí tirou um 7, mas depois o trabalho começou a render muito e ele teve menos tempo ainda. Foi para um 6. Aí Moisés Planilhas ficou rico e contratou alguém para assistir as aulas por ele. Aí tirou um 10 e um 10. Beleza? Na soma, igual sum de novo. Pega aqui a função, seleciona as 4 notas do Moisés Planilhas. Pronto. E realizou a sua soma. E depois, no final, você vai fazer a média, tá? Igual, no meu caso, average de novo, porque o meu tá em inglês. Se o seu tiver em português, você tenta tanto average quanto média normal. Aqui consegui colocar as 4 e dei a minha média. Pronto. Só que vocês vão preencher com dados em todas essas células aqui, com nomes e notas. E além disso, embaixo, você vai fazer um acompanhamento das maiores notas para cada bimestre. Então aqui você vai colocar igual, no caso maior, no caso máximo e mínimo para vocês, e aqui para mim max, tá? Porque infelizmente o meu está em português. Só que essa função eu tenho que fazer na outra célula, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aqui era só para digitar, opa, pronto. Aqui era só para digitar maior nota. E aqui embaixo a menor nota. Pronto. E no final você vai saber quais são as suas maiores médias para cada um dos bimestres. Você vai fazer maior nota e menor nota até com a soma e com a média, beleza? Quem foi que entendeu como é que vai fazer esse exercício? Ah, só mais uma coisa. Eu quero que essa tabela esteja coloridinha e bonitinha, tá? Se for preto e branco, toma uma chinelada no pé do ouvido, beleza? Porque se eu ensinei é porque eu posso cobrar. E no boletim escolar, vocês têm que mesclar o conteúdo dessa célula, porque ela vai até média lá no final. Então é ela e mais algumas. Deixa eu só esticar aqui, ó. Estiquei até a média. Pronto. Aí para mesclar é bem simples, só clicar no ícone. E, e. Não, deu certo ainda. Vou começar a fazer agora. Beleza. Deixa eu só mesclar aqui, porque eu tenho que virar a tela do meu celular, porque como eu estou compartilhando, ele sempre dá esse BOzinho. Pronto, tem um boletim escolar. Explica essa última, tio. Qual a última parte? Essa do máximo e mínimo ou o que exatamente? Qual a função que você quer que eu explique? Maior média e menor média? Pronto, é o máximo e mínimo. Você coloca aqui o igual. Se o seu Google Planilha estiver em português, é igual ao máximo, tá? MA com um acento agudo. Máximo. E aí você abriria o parêntese e só selecionaria os seus dados. A coluna inteira, no caso. Mas como o meu não está em português, o meu está em inglês, aqui vai dar name. Inclusive, já é uma forma de vocês meio que verificarem o erro que acontece no Google Planilhas de vocês. Porque se aparece dessa forma igual name, é porque o seu Google Planilhas está em inglês, tá? Então, como é que você resolve? Você coloca a função em inglês. A função máxima em inglês é só MAX, já aparece aqui. E aí você seleciona os dados que você quer ver, qual é que é o maior e qual é que é o menor. Calma aí, que eu barbeirei. Pronto, clica na primeira e arrasta aqui até a última. Pronto, dá seu enter e está resolvido. A gente pode definir uma cor para dizer que está reprovado? Sim, isso é formatação condicional. A gente vai aprender como é que faz. Daqui para umas 4 aulas a gente faz formatação condicional. Mas se você quiser colocar só uma cor diferente, ou para as letras ou para o plano de fundo, você pode. Adoro a ideia também. Pronto, como eu fiz o máximo, vou fazer aqui o mínimo com vocês, tá? A menor nota igual, se o seu Google Planilha estiver em inglês, MI com um acento agudo, mínimo, abre o parêntese e aí seleciona os seus dados para trabalhar. Pronto. Dando o Enter teria que ter dado certo. Aqui deu erro porque o meu está em português. Aliás, eu digitei em português e o meu Google Planilha está em inglês. Em inglês, a função mínimo é MIN, min, tá?
seleciona aqui o intervalo e bota para rodar. Pronto. Meu mínimo está feito. Envia para o meu e-mail, sim. Tá? Quando você terminar, clica no Vzinho, clica no ícone que tem a cabeça de um ser humano ali. Falha recuperar permissões do arquivo. Se o arquivo é meu, ora mais. Professor Maurício de Souza. O e-mail para que vocês vão mandar, né? E a mensagem seria atividade 3. Alguém tem alguma dúvida sobre? Se não tiverem, o tempo é hábil para que vocês façam uma atividade. Tem aí pelo menos 38 minutos para fazer. E aí? Dúvidas? Rapaz, aparentemente não temos dúvidas. Eu vou compartilhar esse arquivo também com o meu outro e-mail para deixar ele aberto aqui com vocês. Pronto. Compartilhei aqui, precisa botar os nomes das matérias. Nas matérias não, só o nome dos alunos. A gente está falando como se fosse uma média geral do menino, já é uma média geral dele em cada um dos bimestres. Porque se fosse fazer por matéria, essa tabela ia ficar maior. Aí, como eu não quero dar trabalho com vocês com essa parte de complemento de dados, eu prefiro que vocês só coloquem o nome deles. E aí você pode colocar o nome dos crush, pode colocar o nome do pai, da mãe. Se você colocar o nome do pai e da mãe aqui, rapaz, ia ser só a nota baixa. E aí? Diga, Samir. Pode falar. Tem umas mensagens aqui de vocês. Não estou conseguindo centralizar o nome boletim. Faz a menor nota de novo só para me tirar uma dúvida. Ó, eu escrevo aqui para você a sintaxe das funções. Ou é igual ao mínimo, e aqui o intervalo de dados seria da B3 até a B12, ou seria igual a ela em inglês, que é o min, tá? O min não tem acento agudo, é só min. Ou é um ou é outro. Não estou conseguindo centralizar o nome do boletim? Beleza. Ó, no meu, quando ele não está centralizado, é porque ele está assim. Ó. Eu vou desmesclar ele, tá? E vou descentralizar também. Tá assim, né? Aí eu seleciono todos os dados que eu quero mesclar e centralizar. Vai até aqui a média. Subir só um pouquinho. Pronto. Primeiro eu seleciono, depois eu mesclo. Mesclei primeiro. E agora eu venho no ícone para formatar o seu texto, para colocar ele orientado à esquerda ou à direita e centralizo. Beleza? Agora ele está mesclado e centralizado. Esse aí é o meu e-mail. Maurício de Souza com S, tá? Meu Souza é humilde. gmail.com. Pronto. Eu vou voltar a dar o share na minha tela. Porque aí eu deixo a tela do computador com o arquivo. Deixa eu ver se está aqui já. Results menus, atualizações. Engraçado, eu compartilhei isso e não apareceu. Mas, enfim. O senhor quer essa atividade até que horas? Nem merendei ainda, tio. Eu também não merendei ainda, não. Não a segunda parte. Pronto, minha democracia. Até... Vamos deixar ela aqui até umas 11 horas. Dá tempo de eu comer e depois voltar? Não, dá tempo de você fazer a atividade, aí depois você come. Ó, tô brincando, tô brincando. Pronto, eu até coloquei uma célula a mais, ó. Agora que eu me toquei. Deixa eu ver se precisa ir até aqui. Mas já tá acabando a aula. Pô, falta meia hora, na verdade, né? Não tá acabando ainda, não. Ó, vou dar só um exemplo aqui de como eu faria essa tabela nas formatações condicionais lá. Formatar, as cores alternadas. Vou colocar aqui um tomzinho de rosa. Pronto. Tá satisfatório para mim. Deixa eu só confirmar aqui. Nisso daqui a cor tá meio estranha para o nome do boletim, então eu vou deixar em negrito e vou colocar a cor do meu texto como branco, e aí o destaque fica melhor para ele. Faltam as bordas, e eu esqueci o Moisés Planilha. Ah não, o Moisés Planilha está certo, porque ele tá como se fosse um tom de branco. Pronto, coloquei as bordas aqui. Acho que se a minha tabela tá rosa, eu não preciso colocar a cor da borda preta, né? Não orna tanto. Rosa e preto, não sei se funciona. Eu sou péssimo com tom, gente. Eu sempre uso laranja com verde.
Então aqui eu vou colocar, não sei, esse tom púrpura aqui que é melhor do que o tom que nós já estamos utilizando. Pronto, tá bem sutil. E aqui, ó, caso eu queira simplesmente copiar a formatação de um, eu acho que esse tom de rosa ele tá suave, clico no ícone, seleciono tudo isso daqui e tá lá copiado. Pronto. Ele só não pega a cor de plano de fundo, mas já tá satisfatório. Mentira, não tá não. Eu vou pegar esse tom e vou copiar aqui. Não, não tá pegando não. Ah, que coisa chata. Beleza, eu vou pegar um rosa avulso. Rosa, 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 rosa. Não tem essa cor de rosa aqui, gente? Então vou usar essa mesmo. É mais escuro, mais sério. Pronto. Maior nota e menor nota. E é isso. Pausar a gravação.